Bom dia, pessoal. Todos estão me escutando bem? Áudio, vídeo, tudo ok? Se alguém puder confirmar para mim. Bom, então a gente está dando sequência aqui com esses treinamentos gratuitos que a Berma está oferecendo nesse período, né? E hoje é um assunto muito interessante, né? Que são sistemas de aquecimento e pressurização em frigoríficos. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro eletricista e trabalho na Berma já faz 5 anos, na região oeste do Paraná especificamente, e a gente desempenha esses trabalhos aqui, frigoríficos, todos esses clientes que têm vapor aqui na região, e como aqui é uma região que tem uma grande demanda de sistemas como esse para aquecimento, pressurização, muitas aplicações frigoríficas, me especializei muito bem nessa área e a gente tem já vários sistemas implementados e a gente pode então passar para vocês uma ideia ali como dimensionar, onde aplicar da melhor forma possível. Vamos aguardar um pouco mais o pessoal entrar e enquanto isso vamos já conversando um pouco sobre esse tema. Acho que o pessoal já está entrando bem. Então vamos seguindo. Bom, então, sistemas de aquecimento e pressurização em frigorífico. Então, a gente precisa entender por que a gente utiliza, onde que a gente utiliza eles e como que a gente aplica esses sistemas, tá? Então, basicamente, a gente tem que partir da premissa que o nosso cliente, quem que é? É a produção. Todo frigorífico tem como objetivo a produção de proteína, seja ela suíno, frango, bovino, tá? E para isso, a gente utiliza de vários meios, várias soluções, utilidades para fornecer a solução que a produção tem. Então, a produção, ela precisa de uma água quente, numa certa determinada pressão, para fazer a escaldagem, fazer a depenagem, esterilização de facas, a higienização. Então, a gente tem várias aplicações da indústria que a gente precisa atender. E cada uma tem uma demanda específica, de temperatura, de vazão, enfim. Então, a partir do momento que a gente entendeu que o nosso cliente é a produção, a gente vai atender a solução que ele precisa é água quente pressurizada. E a gente vai, então, fazer o sistema, propiciar que isso aconteça sem que haja interrupção, tá? Então, a gente pode aplicar todos esses sistemas onde? Qualquer ponto de utilização de água, seja ela aquecida ou não. Porque todo ponto que eu vou utilizar a água, eu preciso de uma pressão positiva. Tem pressões, por exemplo, tem a linha do frigorífico de água fria, que provavelmente vem da caixa d'água, então tem uma pressão ali que varia, mas que atende. Eu tenho pontos onde eu preciso de uma pressão um pouco maior, seja para atender algum equipamento específico, uma limpeza de esteira, ou seja também para atender onde tem a temperatura. Então, eu também vou precisar dessa solução aquecida, tá? Mas e como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode controlar isso? Qual o benefício? Por que dar tanta atenção nisso? Hoje, na indústria, a gente tem que entender que a gente está num mercado muito globalizado, a gente tem várias indústrias, vários concorrentes, certo? Eu não consigo hoje colocar o preço que eu quero no meu produto, senão eu vou ficar fora do mercado. Então, onde que eu me torno competitivo? Eu me torno competitivo quando eu dou o bom uso nas minhas variáveis. Eu faço uma boa utilização dos meus recursos, seja ela energia elétrica, seja ela combustível da caldeira, né, o cavaco, a lenha que eu estou trabalhando, tempo de funcionário, de pessoal que trabalha ali, otimização e padronização, certo? Então, com o controle, a automação desses sistemas e esses sistemas aplicados realmente na indústria, a gente visa garantir uma estabilidade de processo, essa linearidade, sendo que eu tenho uma aplicação a depenadeira. Eu preciso da água,
na pressão certa e na temperatura certa. Eu não posso ficar com ela variando, senão a depenadeira, por exemplo, se a água estiver muito fria, eu não consigo fazer a depenagem corretamente. Se estiver muito quente, eu começo a queimar a gordura do peito, do frango, e acabo perdendo esse produto. Eu acabo tendo prejuízo ali. Então, com essa estabilidade, linearidade e padronização, a gente busca uma eficiência tanto da produção quanto do uso dos nossos recursos, né? Então, com essa eficiência, eu vou resultar em qualidade e qualidade em economia, ou seja, ou ganhos maiores, tá? Na foto a gente pode ver um conjunto simples, mas que foi aplicado no frigorífico aqui da minha região, onde temos um sistema de pressurização, esse no caso é 3 bar, e um sistema de aquecimento para 90 graus, esse da foto aqui. Então, o cliente tem várias salas e vários pontos onde utiliza uma água a 90 graus, e ele precisa que esteja sempre constante a temperatura e a pressão que ele possa usar. Então, o sistema de bombas vai me garantir essa pressão sempre a 3 bar, não importando a vazão, fazendo, claro, uma leitura da pressão, atuando ali nas bombas, a gente vai falar em específico do sistema de pressurização ali para frente, mas o que eu tenho que entender? Com um sistema de bomba desse, eu pego uma água, mantenho sempre na pressão constante, não importa a vazão, se a vazão aumenta, o sistema compensa, se a vazão diminui, o sistema compensa. Passo por um sistema de aquecimento onde também eu vou ter o controle dessa temperatura, no caso com vapor, não importa a temperatura que essa água chega, eu vou sair com ela na temperatura certa e vou trabalhar, eu vou atuar no meu sistema para que com controle, com automação, eu estabilize a temperatura de saída, tá? Então, o que a gente busca sempre com esses sistemas é essa linearidade, é essa padronização. Então, a gente já sabe que a gente vai atender o nosso cliente, que no caso é a produção, que essa produção ela tem variável, ela tem várias aplicações onde, ora, vou precisar uma temperatura maior, ora uma temperatura menor, ou uma pressão diferente, eu tenho diversas aplicações. E para dimensionar, para entender, para passar para Bermo, para mim fazer a solução, eu preciso me atentar às 3 principais variáveis. Primeiro é a vazão. Eu tenho a esterilizador de facas, por exemplo. Qual que é a vazão que eu preciso para atender o esterilizador de facas de um frigorífico? Eu vou, então, posso colocar um medidor de vazão, posso pegar ir no fabricante, verificar quantos esterilizadores tem, qual que é a vazão de água cada um. Eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque, às vezes, variando-se um pouco a pressão ou variando, varia-se um pouco de fabricante para fabricante, e também o que o fabricante indica às vezes não é correto. Então, sempre que possível, fazer essa medição, tá? E daí não vai ter erro. Então, assim, eu preciso entender a vazão que cada equipamento vai precisar. Depois, eu preciso entender qual a pressão de água eu vou atender esse cliente ou essa aplicação. A pressão do sistema para lavagem de caminhões, eu vou usar o mesmo da higienização? Higienização, vou trabalhar 8 bar, 10 bar, 12 bar, para atender aos pontos que eu tenho, por exemplo, a pressão da caixa d'água. A minha caixa d'água hoje varia entre 2 bar, 1,5 bar, 3 bar. Então, eu tenho que ter essa ideia de vazão, pressão e a temperatura. Então, para escaldagem, eu preciso 60 graus, por exemplo. Para a depenadeira 1, eu preciso 72. Para a depenadeira 2, eu preciso 62. Com essas variáveis, a gente consegue dimensionar os sistemas e fazer um gerenciamento de onde a gente está aplicando os nossos recursos, as nossas utilidades, né? Seja vapor, seja água, seja energia elétrica. Então, essas são as 3 principais variáveis que a gente tem que conhecer bem
e passar, por exemplo, para a Bermo poder falar, olha, eu preciso de um sistema para 20 metros cúbicos, que vai trabalhar com uma pressão de água 3 bar, com a temperatura de 20 para 60, 20 para 90. Então, com isso, a gente consegue fazer o dimensionamento correto desses sistemas. Então, a gente tem como parte desses sistemas, a gente chama sistemas de pressurização, também são conhecidos como os boosters, né? Ele faz um booster na pressão da água. Tá? Onde que a gente pode aplicar os boosters, especialmente em frigoríficos? Então, qualquer linha de água, seja ela de baixa pressão, média ou alta pressão. Alta pressão a gente considera ali 20 bar, algo mais. Esse modelo de booster, né? Então, ele é composto, ele pode ser composto por uma ou mais bombas. Geralmente é um conjunto de bombas, porque a gente pode atender a mesma aplicação com uma variação na vazão. Porque quando eu estou fazendo o levantamento, eu vou levantar sempre qual que é a minha necessidade máxima, para estar com o equipamento bem dimensionado. Só que esse equipamento, ele tem que trabalhar bem, não somente na capacidade máxima, ele precisa também ter um bom desempenho em vazões menores. Não é sempre que eu vou ter a minha higienização na capacidade máxima, não é sempre que eu vou estar com todas as linhas na capacidade máxima, certo? Então, por isso que geralmente a gente utiliza sistemas com várias bombas, uma automação muito aplicada, muito fina, que conforme a necessidade eu vou entrando com mais bombas ou saindo com mais bombas de acordo que a pressão fique estável, tá? Nesse caso, nessa foto aqui da direita, a gente pode ver a IHM que a gente utiliza nos nossos boosters. É um hardware que foi desenvolvido especialmente para essa aplicação. A gente tem o controle total dos sistemas só com essa IHM. Então, ali a gente consegue monitorar tudo o que está acontecendo, ter as informações de pressão, se está tudo certo na entrada, qual que é a frequência que cada bomba está operando. A gente também, esse sistema, ele faz com que as bombas, quando eu ligo o sistema, eu consigo configurar para que eu não parta já tentando pressurizar uma linha. Ele faz o enchimento da tubulação, então fica alguns segundos com uma frequência determinada, fazendo o enchimento da tubulação para depois iniciar o sistema correto para manter a pressão. Isso ajuda muito a gente na questão de evitar golpes e mantém tudo muito estável. Lembra que a gente sempre quer buscar estabilidade, linearidade, para buscar eficiência, economia e uma vida útil longa dos equipamentos também ajuda a gente nessa parte. Vamos ver aqui. Próximo slide. Então, por exemplo, esse aqui são dois sistemas aplicados na indústria, tá? Ambos fazem com a mesma automação, com o mesmo desempenho, só que com funções diferentes. O da esquerda é um sistema de higienização, tá? Então, eu tenho um anel de água no frigorífico pressurizado, onde eu tenho, nesse caso aqui, 12 bar. Essa água já vem quente, tá? 60 graus. E dessa linha de água a 12 bar eu pego tanto para fazer a higienização com as mangueiras, quanto para alguns pontos que eu tenho já conectados para limpeza de esteiras, a limpeza dos caminhões, lavador de gaiola, tudo isso eu posso utilizar com esse sistema. Já esse da direita, ele é mesma tecnologia, só que a função dele é diferente. A função dele é fornecer uma água fria na rede do frigorífico. Nesse caso específico, ele foi fornecido para atender uma demanda de um sistema de reaproveitamento. Depois a gente vai mostrar um projeto completo do frigorífico e ver onde cada um foi aplicado. Mas o cliente, já entendendo do funcionamento do booster, interligou ele no sistema d'água que vem da caixa d'água do frigorífico, com uma válvula ali separando. Um dia eles tiveram um problema com a caixa d'água e eles falaram, bom, nós temos um booster,
instalado com capacidade, a gente dimensionou ele com a vazão e a pressão correta. Então, eles tiveram que parar a caixa d'água e conseguiram abrir a linha para operar diretamente do booster, tá? Como o booster mantém a pressão estável, se eu escolhi 3 bar, vai ficar 3 bar, não importa a vazão, aconteceu o quê? O frigorífico ficou trabalhando muito tempo só com o booster e hoje eles preferem trabalhar pelo booster do que pela caixa d'água, tá? E quais são as vantagens disso? A vantagem, essas bombas elas têm uma eficiência muito alta, então o rendimento delas são muito bons, a pressão fica sempre constante, então eu elimino, a caixa d'água eu tenho uma variação de nível, certo? Quando eu tenho nível baixo, eu ligo a bomba que pega da cisterna e mando para a caixa d'água, quando encheu, ela desliga. Nessa variação ali, são alguns metros, eu tenho consecutivamente uma variação na pressão da linha. Cada metro de coluna d'água é 0,1 bar. Com esse sistema, eu elimino isso, porque eu mantenho sempre a pressão constante. Então, eu não vou ter Eu já tive casos aqui em alguns clientes que eles tinham um problema que quando a caixa d'água enchia, eles gastavam muita água. Quando a caixa d'água abaixava o nível, estabilizava. Então, essa diferença de pressão, que parece pouco, às vezes dá uma diferença muito grande no consumo. Então, essas soluções também são aplicadas não somente na indústria, como já estão sendo aplicadas em prédios, residências. Ao invés de eu jogar toda a água para cima, gastar essa energia para uma caixa d'água para depois descer e utilizar, às vezes eu tenho até que reduzir essa pressão, eu já consigo pegar um booster para cada conjunto, onde vai trabalhar com uma pressão próxima, e utilizar esses sistemas um para cada conjunto. Eu vou ter a pressão estável e vou somente gastar energia daquilo que realmente eu vou usar. Beleza, mas como que eu dimensiono um booster? Então, voltando lá nas nossas 3 variáveis, pressão, vazão, pressão e temperatura, certo? No caso da água, do booster, a gente precisa da vazão e da pressão. Aqui é um exemplo de sistemas de higienização. Com essa tabelinha aí, a gente consegue dimensionar, ter uma ideia geral de todos os sistemas que a gente já forneceu, a gente consegue ter uma ideia ali. Então, por exemplo, eu tenho que dimensionar o booster para higienização. O que eu preciso saber? A quantidade de mangueiras que eu vou usar simultaneamente, ou pontos de higienização. Quais são os diâmetros dos bicos? Geralmente, ele é em milímetros, né, que a gente mede. Então, eu tenho um bico de 4, 4,5, 5, 6, 7, 8. E qual a pressão da água que eu estou utilizando, tá? Então, com essas 3 informações, eu vou na tabelinha e eu consigo, então, dimensionar qual seria a vazão necessária para adquirir, projetar um sistema de pressurização. Então, por exemplo, se a gente tiver um frigorífico que tem 45 pessoas que trabalham simultâneo, essas mangueiras vão trabalhar simultâneas com bicos de 5 milímetros. Então, a gente vai pegar quanto que eu gostaria com uma pressão de 10 bar. Então, eu vou na tabelinha ali, pego 10 bar, subo bico, até bater na curva do bico de 5 milímetros. Então, me dá uma vazão de 3 metros cúbicos por hora. 45 vezes 3, 135 metros cúbicos por hora é o que eu vou estar necessitando para atender minha aplicação, nesse caso. Mas e se eu trabalhar com uma pressão maior? 12 bar. Então, eu também tenho ali um aumento, eu vejo ali que eu tenho esse aumento ali na 45 vezes 3,6, dá os 162 metros cúbicos por hora. O que eu indico sempre? É uma briga eterna entre o pessoal que dimensiona com o pessoal que vai utilizar. A gente, com sistemas que atendem a aplicação, que tem uma vazão, que atendem a temperatura, a gente acaba mudando um pouco o velho conceito que o pessoal já tem nessa aplicação. Então, por exemplo,
Antigamente, usava-se muito bomba centrífuga, o pessoal ligava lá, às vezes dava uma pressão altíssima, e conforme iam entrando os consumos, essa pressão ia caindo, porque a curva da bomba centrífuga, a curva das bombas antigas é assim. O que o pessoal tinha como costume? Cada vez que a pressão ia caindo mais, abrir mais, pegar bico maior, ou abrir mais ter um consumo, uma água mais, vamos dizer assim, mais volumosa. Quando tem um sistema que ele me garante a pressão, isso é um problema. Porque, por exemplo, foi me dado um bico de 5 milímetros. É muito comum o pessoal ir lá e furar. Eu aumentei só para 7. 5 milímetros para 7 é nem quase nada de diferença, né? Só que a gente pode ver ali que ao invés de 3,6, 3,5, eu já pulo para quase 7 metros cúbicos por hora. Então, eu praticamente dobro a vazão. Então, a gente fez todo um trabalho de dimensionamento e na hora de utilização, se eu não tiver o cuidado com o diâmetro dos bicos, eu estou subdimensionando o meu equipamento. E não só isso. Hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado com o uso dos recursos, né? É uma água que eu tratei, que eu peguei que eu tenho, que eu fiz estação de tratamento, que eu bombeei ela e eu tenho um destino para ela também depois. Então, eu não posso gastar um volume estratosférico de água, certo? Outra coisa, na temperatura certa e na pressão certa, o trabalho também é menor. Então, eu tendo uma água com pressão constante, a temperatura correta, no caso, por exemplo, da higienização, eu tenho ali a temperatura de ativação do sabão, que é em torno de 52 graus, e a desnaturação dele é 57. Então, se eu estou com a temperatura nessa faixa, eu vou ter um rendimento muito bom no meu processo de limpeza, sendo que eu não necessito uma vazão de água muito grande. Eu tenho ela na pressão certa, na temperatura certa, o trabalho vai ser feito e vai atender bem às expectativas. A gente tem um exemplo aqui na nossa região também, um frigorífico menor um pouco, que trabalha com peixes. Eles tinham na equipe 15 pessoas para fazer a limpeza simultânea. E depois, então, eles adquiriram, compraram um sistema tanto de aquecimento quanto de pressurização. E, à medida que nós fomos startando e começando a utilizar, tinha-se essa cultura de que quanto maior o bico, melhor era para a limpeza. O pessoal tomou o cuidado, foi lá, fizeram bicos novos no diâmetro correto e começaram a utilizar. Por motivos da indústria mesmo, tal, dessas 15 pessoas, eles foram diminuindo e chegou a 10 pessoas para fazer o mesmo trabalho no mesmo tempo, e o trabalho continuava sendo feito da maneira correta. Ou seja, quando eu tenho esse meu controle, quando eu tenho minhas variáveis bem acertadas, eu consigo ganhar tempo, eu consigo dar eficiência aos recursos aplicados. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, no final a gente pode abrir ali para perguntas ou dúvidas ali, a gente volta a qualquer coisa. E também lembrando que esse treinamento vai estar disponível depois no YouTube da Bermo. Então, vocês podem acessar lá e qualquer dúvida pode entrar em contato com a nossa equipe da engenharia de Blumenau. A gente tem uma equipe muito, muito boa que consegue atender todo mundo. E precisar tirar alguma dúvida com a gente mesmo, de algum caso específico, né? Fiquem à vontade. Então, a gente já verificou como que seria o nosso sistema de pressurização. Eu já garanti que eu tenho pressão constante em todas as minhas aplicações. Agora, como que eu faço para manter a temperatura? Então, dos diversos modos, a gente tem utilizado nas nossas aplicações os trocadores de calor a placas, geralmente em um skid, onde eu tenho uma solução completa. Tá? E como que ele funciona? Eu tenho o trocador onde passa a água, ele é separado, né? Uma placa passa água, outra vapor, água, vapor, água, vapor, e eu vou controlando a vazão de vapor em função da temperatura que a água sai do trocador. Então, por exemplo,
eu tenho que aquecer para os 90 graus, lá, a primeira aplicação que eu mostrei. Eu vou pegar uma água a 20 graus. Eu entro com essa água a 20, eu leio a temperatura de saída dela e vou colocando mais vapor ou tirando para manter a temperatura de saída sempre a 90 graus, tá? Mas e agora eu consegui fazer um sistema de reaproveitamento energético, eu estou mandando essa água a 45 graus. Beleza, o trocador vai de 45 elevar para 90. Mas na segunda-feira a minha fábrica de farinha não está trabalhando e eu não tenho essa água 45. Por isso que a gente tem que sempre pegar daquelas três variáveis, que é vazão, pressão e temperatura, eu preciso estudar em quais casos o trocador ou a pressurização vai trabalhar. Tá? Tem algum momento que vai ter uma demanda maior, tem algum momento que a temperatura vai ser diferente, tem algum momento que eu vou trabalhar com pressões diferentes. Por exemplo, tem frigoríficos que optam por, na hora da higienização, sobe-se a pressão do booster para 12 bar, e durante o dia, onde vão ser somente esteiros ou outras aplicações, eu reduzo para 8. É um exemplo, né? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração para fazer um bom projeto, um bom alocamento dos nossos recursos, né? Então, onde que eu posso colocar um sistema de aquecimento? Então, para escaldagem, para depenadeira, cada depenadeira com a sua temperatura diferente, um sistema diferente. Esterilizador de faca, a higienização, a gente comentou, cozimento de presunto, depilador de patas, lavadores de bota, né, pia, lavador de mão, que a gente utiliza também água geralmente 38, 40 graus. Temos os lavadores de gaiola, né? Então, esses sistemas, eles são uma unidade compacta e fazem um trabalho muito, muito, muito bom para atender ao nosso cliente, que é a produção. A Bermo, ela está sempre com uma melhoria constante e um aperfeiçoamento dos sistemas, tá? A gente entende que cada cliente, cada frigorífico, cada aplicação, às vezes tem uma particularidade. Não é sempre que eu vou fazer sempre a mesma coisa e para todo mundo e vai dar certo. Cada um tem uma demanda específica, tem alguma característica específica. Então, para isso, a gente tem esse corpo técnico grande e a Bermo trabalha tanto perto da necessidade do cliente, para entender realmente o que está precisando e qual das soluções que a gente consegue oferecer vai atender melhor o cliente. Tá? Partindo disso, a Bermo desenvolveu um sistema de aquecimento que é com a tecnologia Mega Hit, que a gente chama, onde eu não uso mais um purgador, o trocador de calor, eu dimensiono ele diferente para que ele consiga aproveitar toda a energia do calor latente do vapor, passar para a água e passar também a energia do calor sensível, sendo que na saída dele eu não tenho mais como ter vapor nem flash. Eu utilizei já essa energia, então eu tenho somente água. Ao invés de usar, então, controlar a entrada do vapor, eu controlo a saída de condensado do trocador. Então, ao invés de dar uma válvula muito grande na entrada, eu consigo, por exemplo, um trocador, nesse do caso da foto, que é o trocador que faz água a 80 graus, e uma vazão de 120 metros cúbicos, daria uma válvula de controle de 6 polegadas, por exemplo, na entrada. Ao invés de ter uma válvula de 6 polegadas, que tem um custo maior, que eu tenho uma válvula de 1,5 ali controlando somente a água. E o nível de controle, o ajuste fino, a temperatura que eu consigo estabilizar é uma temperatura muito boa. Só que, lembrando, para mim conseguir um nível satisfatório ou um nível muito bom de acerto da variação da temperatura, o que influencia, além de todas as variáveis, né? Claro, a pressão da água. Se eu tiver uma água que fica variando a pressão, por exemplo, eu tenho na linha, de repente abriu para um enchimento de um tanque, ou eu tenho essa oscilação, caixa d'água está cheia, caixa d'água agora está com nível baixo, isso também influencia na quantidade de água que passa no trocador e vai influenciar no controle da temperatura. Por isso, quanto mais linear, quanto mais estabilidade eu tenho em todo o meu processo, melhor será o resultado que eu consigo atingir.
Outra vantagem desse modelo de trocador de calor, além de ele ser muito mais barato e ter um controle muito bom, é que eu aproveito essa energia do flash. Então, algo em torno de entre 8 a 10% ali, a menos de vapor que eu vou gastar para fazer o mesmo trabalho. Beleza, Matheus. Mas vamos lá, vamos ver como que eu posso fazer isso na prática. Aqui a gente tem um sistema que a gente já aplicou mais que um frigorífico, onde o pessoal tem um reaproveitamento, tá? Então, onde o frigorífico tem a fábrica de farinha, essa fábrica de farinha, graxaria, ela tem os digestores, esses digestores usa-se muito vapor para evaporar essa água que fica ali dessa massa de subproduto. Só que, para mim evaporar essa água, ela tem um vapor biológico, que a gente chama. E esse vapor biológico, ele possui a propriedade térmica, ele possui energia térmica muito alta. Para mim, eu consigo reaproveitar essa energia. Então, a gente já tem em outras apresentações da Bermo, em específico, essa aplicação. Então, nesse caso do nosso projeto, nós vamos considerar, a gente tem um trocador de calor, onde a gente consegue passar uma água e reaproveitar essa energia, tá? Então, vamos lá. Eu tenho minha cisterna, onde eu tenho o booster, que eu mantenho minha água 4 bar. Essa água 4 bar eu passo pelo sistema de aproveitamento e aqueço essa água e jogo para um tanque aquecido, né? Uma termoacumulação que a gente chama, ele é um tanque isolado, certo? Então, eu garanto que eu vou ter sempre uma pressão e ter uma vazão suficiente para manter esse tanque, para reaproveitar toda a energia que vem dos gases. Beleza. Então, vamos supor que eu tenho um controle de temperatura aqui, que eu quero que a água sempre saia por exemplo, 45 graus. Eu fiz as contas, com a capacidade do digestor, eu consigo uma vazão interessante ali, eu quero que ela saia 45. Então, vou fazer um controle, não importa a vazão dos gases. Eu tendo minha água constante 4 bar, eu consigo variar uma válvula de controle e consigo que a água sempre saia 45. Como? Se eu aumentar o gás, abro mais a válvula, se eu diminuir o gás, eu fecho. Lembrando que a bomba vai compensar sempre essa variação na vazão. E mantenho o meu tanque a 45. Tá, tudo bem. Mas eu tenho meu sistema de higienização de mãos, lavador de botas, chuveiros, eu vou usar a água a 38 graus. Beleza? Então, eu consigo pegar direto de uma água que já está a 4 bar e passar por um sistema de trocador de calor específico para esses 38 graus. Então, esse problema está resolvido. Aqui no tanque, então, temos a água a 45 e eu vou ter um booster para fazer uma linha de água quente, que vai atender todos os meus consumidores que precisam de uma água quente numa pressão baixa, vamos dizer assim. Então, ele passa por um segundo trocador de calor. Esse segundo trocador de calor eu posso usar, por exemplo, para manter esse tanque quente num dia que eu não tenho reaproveitamento, ou ele não está dando conta, ou eu quero uma temperatura diferente. Ele vem, então, aqui eu tenho essa pressão a 4 bar, venceu a perda de carga desse trocador de calor, e eu posso ir para minha esterilização, eu preciso 90. Esse trocador aqui, ao invés de pegar a água a 20 graus e jogar para 90, ele vai pegar de 45. Já cai muito minha utilização de vapor. Eu tenho a depenagem a 70 graus, 8 metros cúbicos. Eu tenho essa água pressurizada quente já, que vai me atender. Eu tenho outra depenagem que é 60. Eu tenho, e assim vai. Todos os pontos dali para frente eu vou utilizar, eu consigo aproveitar já essa água que eu já reutilizei a energia e eu garanto essa estabilidade da pressão nessa linha toda. Então, daqui eu pego também o meu outro booster e jogo para higienização. Então, aqui eu vou ter um anel de água com uma pressão maior,
certo? Esse sistema, a Bermo já, claro, cada frigorífico tem uma necessidade, por isso que é interessante a gente participar ali, conversar com os clientes para entender todas essas demandas e sugerir essas melhorias e sugerir sistemas, certo? A Bermo tem o Bermo Total Control, até a gente vai ver ele trabalhando depois, onde eu consigo monitorar tudo o que está acontecendo. Qual pressão está, quantas bombas estão trabalhando nesse booster, qual que é a temperatura da água que está entrando, que eu estou reaproveitando, já posso fazer também a conta de quanto que eu estou economizando. Se você não tem ainda no seu frigorífico um sistema de aproveitamento térmico, é muito interessante. Teve clientes já que a gente não usa mais vapor para fazer aquecimento de água até 60 graus, porque eu tenho uma energia muito grande aqui. E com o Bermo Total Control a gente consegue fazer esse monitoramento e consigo jogar para o computador, jogar para o celular, consigo monitorar isso de longe. Então, aqui é um vídeo que tem um cliente, onde ele tem dois sistemas de aquecimento, dois sistemas de pressurização, certo? A gente vai dar uma olhadinha só no sistema trabalhando. A gente vai poder ver a temperatura de entrada da água, a temperatura de saída, a pressão das bombas, quantas bombas estavam trabalhando, qual a porcentagem da frequência que elas estavam utilizando. Bom, então, a gente pode acompanhar esse cliente, então, ele tem um aproveitamento dos gases, ele tem mais que um digestor, então ele separou ele faz um aproveitamento de uma água já a 55 graus e outra a 90, com dois tanques, tá? E para isso ele tem, então, dois sistemas de aquecimento, onde ele garante que esse tanque vai estar na temperatura correta, e os sistemas de pressurização. Ele condensou tudo isso numa central de água quente, onde todos os sistemas estão ali próximos. Então, para quem cuida do sistema, opera, monitora, já está tudo ali. E é um sistema que está funcionando já há bastante tempo e atendeu o que o cliente precisava. Ele precisava tanto de uma água pressurizada para fazer a higienização, fazer a limpeza das esteiras, fazer a limpeza dos caminhões. Então, o sistema fica trabalhando o dia inteiro, a noite inteira. De dia, 8 bar, de noite, 12 bar. Já aquele sisteminha, um booster pequeno, eles fizeram uma linha de água a 70 graus, onde eles misturam essa água depois para fazer as temperaturas menores. Então, também eu preciso estabilizar bem essa pressão da linha e eu garanto que o trocador mantenha esse tanque sempre na temperatura certa, independente se eu estou conseguindo aproveitar ou não, tá? Porque, primeiro, eu tenho que, lembrando do princípio, eu preciso atender ao meu processo, eu preciso atender à produção. A produção não quer saber se eu estou reaproveitando essa energia, se eu estou, de onde que está vindo. Ela está preocupada em a produção da proteína, né? Que é o carro-chefe do frigorífico. Nós somos produtores de proteína. Agora, se eu estou conseguindo aproveitar essa energia, eu estou economizando, eu estou me tornando mais competitivo no mercado, certo? E se eu tenho a estabilidade, eu dou essa tranquilidade para o processo em seguir com o trabalho deles. Eu tenho mais um vídeo aqui que mostra, bem rapidinho também, mas ele mostra, esse aqui já é em outro frigorífico, onde a gente tem
Foram montados também todos os skids trocadores, naquela mesma lógica que a gente mostrou aí naquele fluxograma. Então, um é água 90, que é o esterilizador de facas, e eles têm duas linhas. Então, tinha uma temperatura diferente na dependedeira 1 da linha 1, dependedeira 2 da linha 1, dependedeira 1 da linha 2, dependedeira 2 da linha 2. E a gente tem a pressão de água constante e uma utilização também constante da, da água, que propiciou, a gente vai ver ali, que foi na partida, mas o pessoal já estava em operação. Beleza, então foi um sistema, nesse caso aqui, para atendimento, a Berma fornece um skid de trocador de calor, skid de aquecimento, a gente já consegue fornecer ele já com a redução de pressão ou sem. Nesse caso, como eram vários trocadores, a gente fez uma estação redutora que atendia todos, tá? Mas então a gente estabiliza a pressão do vapor, a gente tem estabilizado a pressão da água e cada aplicação tem uma demanda diferente de temperatura e uma demanda diferente, uma vazão diferente. Então a gente conseguiu estabilizar tanto com todas as variáveis, a gente tem esse controle, vocês viram ali, a gente conseguiu uma temperatura correta, que vai atender bem cada aplicação. O outro vídeo aqui é só para mostrar esse sistema aqui. O cliente ele já tinha um trocador antigo. A gente conseguiu fazer um trabalho de mudar o sistema daquele trocador para o Omega Hit. A gente recalculou ele, mudou a quantidade de placas. O cliente tinha muito problema, ele não conseguia estabilizar a temperatura. E também, quando ele tinha os picos de consumo, ele acabava que não atingia a temperatura. E na esterilização, isso é um ponto muito crítico para o frigorífico. Se eu não mantenho a temperatura da esterilização das facas, eu posso ter uma parada de abate, o CIF pode incomodar, né? Então, é algo que, às vezes, com um baixo investimento, eu estabilizo, eu mantenho meu processo contínuo, eu evito paradas, né? Se a gente contabilizar ali alguns minutos de parada do abate, por um problema de temperatura de água, quanto que isso pode representar no faturamento ou em prejuízo para o frigorífico, né? Então, a gente fez esse trabalho de mudar, de reaproveitar algumas coisas que ele tinha, mudou alguma parte do trocador, colocou uma válvula de controle na saída, e depois esse vídeo o cliente fez e retornando, agora como é que está nosso sistema. Então, é, ficou muito bom, né? Ele podia ter uma variação mínima ali nesse caso, mas realmente para mostrar que tem diversas soluções e a gente pode sempre encontrar, às vezes, a mais eficiente. A gente sempre pode ajudar os clientes, ajudar a produção e encontrar realmente uma solução que vai atender e vai dar tranquilidade, tanto para quem opera, para quem faz a manutenção. A gente sempre tem que pensar nessas questões, a facilitar a nossa vida, né? Hoje a tecnologia está aí, hoje a gente tem esse conhecimento, então a gente pode utilizar desses nossos conhecimentos, dessas nossas estratégias ali para linearizar sistemas, prevenção também de alguma falha, o que acontece quando eu tenho uma parada repentina, tudo isso a gente já pensa, já trabalha para ter uma vida útil longa dos equipamentos e a nosso cliente que é a produção fazer o trabalho deles, produzir a proteína ali e dar lucro e emprego para todos nós. Então, da apresentação que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu vou deixar aberto agora se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta dos sistemas
tanto de aquecimento quanto de pressurização, ou de alguma aplicação. Beleza? Mas se o pessoal, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, pode procurar, pode falar comigo, pode falar, entrar em contato direto com a Bermo, que a Bermo manda alguém para lá. E agradeço a presença de todos. E depois que ficou qualquer coisa, vocês podem olhar essa apresentação no YouTube. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção.